Então, para que a gente possa entender o que vai acontecer no desenvolvimento do plano corporal, nós temos que concentrar nossa atenção na terceira semana do desenvolvimento embrionário. Quando vai acontecer quem? A gastrulação. Mas para acontecer a gastrulação, que representa a formação dos 3 folhetos embrionários, ectoderma, mesoderma e endoderma, vai primeiro ter que se formar quem? A linha primitiva e o nó primitivo, que é conhecido como nó de Hensen, tá? Bom, a partir da gastrulação, vai também se diferenciar a notocorda, que é aquela vareta temporária que posteriormente vai indicar o local aonde as nossas vértebras vão ser formadas. Paralela à formação da notocorda, vai acontecer a regressão da linha primitiva, ou seja, o desaparecimento das células que formam a linha primitiva. Com a notocorda formada, ela vai enviar sinalizações a partir de moléculas gênicas especiais, assim como a própria mesoderma, que vão então induzir a formação do nosso tubo neural e da crista neural. E esse tubo neural e crista neural vão acabar dando origem a todas as estruturas aí do sistema nervoso central, periférico, autonômico, entre outras, tá? Bom, concomitantemente à formação do tubo neural, nós vamos ter então o início da somitogênese. O que é isto? É a formação de blocos compactos de mesoderma que posteriormente vão se diferenciar formando grande parte da nossa derme, que compõe a pele, dos ossos do sistema esquelético axial e dos músculos do tronco. Quando todas essas diferenciações estão acontecendo, o nosso embrião está se alongando, ou seja, perdendo aquele formato discoidal. E ele também começa a se dobrar. Por que o dobramento vai ser relevante? Porque com o dobramento eu vou poder formar o meu celoma embrionário, que representa as 3 grandes cavidades que nós temos dentro do nosso corpo, a pericárdica, onde está o coração, a pleural, onde está o pulmão, e a visceral, onde estão o resto das nossas vísceras, e também vai permitir a formação inicial do nosso sistema cardiovascular. Vejam que não é pouca coisa que se forma. E agora eu preciso falar para vocês de algumas especificidades muito importantes que vão acontecer nesse processo. Então, vamos começar falando um pouco sobre a própria linha primitiva. Mas o que é essa linha primitiva? É um sulco linear espessado de células provenientes do epiblasto e que começam a se diferenciar da parte caudal, ó, que está aqui perto do pedúnculo embrionário que vai dar origem ao cordão umbilical, e essa diferenciação ela avança em direção caudal cefálica, certo? Só que quando a linha primitiva está mais ou menos na metade, na região da região medial do nosso embrião, vai acontecer assim, ó, bem claramente, uma diferenciação chamada de nó primitivo, que vai dar origem também a uma fosseta primitivo, que é um sulco que desce em direção ao hipoblasto e que indica aí o início da gastrulação. Nesse momento, no momento em que se forma a nossa linha primitiva, já se estabelece qual é o lado caudal, que é no final da coluna vertebral, né, do nosso embrião, a região cefálica, o lado direito e o lado esquerdo. Estudos feitos principalmente em embriões de aves e camundongos mostraram que vai ser justamente o hipoblasto quem vai acabar emitindo sinais para que a linha primitiva se desenvolva. E um dos genes mais relevantes nesse processo é chamado o gene nodal, certo? E esse gene nodal, ele vai poder aumentar a sua expressão a partir de um complexo de genes, até envolvendo o gene WNT, que induzem esse gene nodal a se formar e assim
a linha primitiva se diferenciar. Por que a linha primitiva não se diferencia do lado anterior ou cefálico do embrião? Porque, apesar das células do epiblasto e do hipoblasto parecerem muito similares, estas células do epiblasto que estão localizadas na região anterior expressam outros genes que impedem, então, a diferenciação dessa linha primitiva. Mas, afinal, o que tem a linha primitiva de diferente do epiblasto? Vamos dar uma olhada aqui nessa microfotografia de varredura que mostra as células da linha primitiva aqui e também elas apontam para o nó primitivo e para a fosseta primitiva, ó, como nós estamos vendo aqui, certo? Bem, essas linhas, essas células que formam a linha primitiva e o nó primitivo são bastante diferentes das células do epiblasto. As células do epiblasto, elas são muito parecidas com as nossas células epiteliais, são justapostas, elas têm lâmina basal, elas têm polaridade, elas expressam ecaderina, citoqueratina, e já as células que formam a linha primitiva, elas passam a não expressar mais a ecaderina, elas não têm mais lâmina basal, elas se desprendem e se tornam mais alongadas, conhecendo por isso mesmo como são chamadas por muitos embriologistas de células de garrafa, certo? E um dos genes mais associados a essa diferenciação é o gene SNAIL. Bom, quando a gente pensa lá na linha primitiva, no nó primitivo, a gente tende a não dar muita bola para essas estruturas. Mas principalmente aqui, ó, as células do nó primitivo, elas vão ter propriedades morfogênicas altamente relevantes, porque é desse nó primitivo que forma a fosseta que vão sair as camadas embrionárias e que também vão determinar alguns processos de diferenciação que vão acontecer posteriormente. Mas por que? Como é que elas são e por que elas são tão relevantes assim? Olhem só, lá no nó primitivo, então, nós vamos ter cerca de 200 a 300 células monociliadas, ou seja, células que só têm um único cílio. E elas têm uma propriedade especial. O cílio delas só bate para o lado esquerdo, nunca bate para o lado direito. E esse batimento dos lados esquerdos está associado com a expressão de genes que nem o FGF8, que agora vão induzir outros genes, que nem o gene nodal, e que vão acabar, então, levando à produção de proteínas do gene PITX2. Por que eu estou falando desses genes e qual a relevância para a nossa embriogênese? Simples, esses genes aqui são chaves para determinar o desenvolvimento e a diferenciação de órgãos assimétricos do nosso corpo, ou seja, que só tem de um lado do nosso corpo, como é o caso do coração, do fígado ou próprio estômago e do baço. Então, olhem aqui, ó. Eu fiz esse esquema mostrando os cílios batendo e aí, ó, concentrando aí diversos produtos gênicos. Aí vocês podem estar pensando assim, a professora Ivana agora está exagerando, falando esse mundaréu aí de genes e dando tanta bola para o nó primitivo e a linha primitiva, mas não é não. Eu vou mostrar agora para vocês um primeiro caso clínico nosso, que é a síndrome de Cartagena. Que síndrome é essa e o que vai acontecer? Nessa síndrome, que pode acontecer de 1 a cada 32 mil nascimentos, ocorre que ela é uma síndrome autossômica recessiva que acaba estando associadas a uma manifestação clínica chamada de discenesias ciliares primárias. O que é isto? Bom, quando nós temos os nossos cílios, eles são formados por microtubos periféricos
que são ligados por braços de dineína, e essa estrutura aqui é que permite o seu batimento. Nessas mutações associadas à síndrome de Cartagena, simplesmente nós temos um problema aqui, ó, na dineína, e essas alterações na dineína fazem com que estes cílios agora não consigam bater, certo? Simplesmente o não batimento dos cílios, então, vai fazer com que não aconteça aquela potencial assimetria que nós falamos antes, certo? Por quê? Porque os cílios das células do nó primitivo não vão estar imóveis. Olha o que pode acontecer. Então, as pessoas podem ter simplesmente uma inversão de todos os seus órgãos dentro do corpo, como eu saliento aqui, ó, nessa radiografia, em que essa área aí é a área cardíaca e que no indivíduo sindrômico está invertido. Não é só a inversão dos órgãos que as pessoas com essa síndrome vão ter, elas vão ter uma série de manifestações clínicas, sinusite crônica, vão ter uma rinite, otite, justamente em decorrência do não batimento ciliar. Então, eu trago aqui para vocês, ó, esse relato de caso que foi feito pelo Swenson e colaboradores em 2003, em que ele apresenta esse caso de um menino de 8 anos de idade, masculino, de etnia branca, que apresentava uma história de pneumonias recorrentes, rinite, otite média, com surtos, não é, de sinusite também, tudo mais, e que quando eles foram realizar, então desconfiaram que podia ser a síndrome de Cartagena, quando eles foram então realizar uma análise de imagem e encontraram todos os órgãos invertidos nessa criança. É interessante comentar que esse tipo de manifestação sindrômica não tinha ainda sido observado em outros membros da família. Bom, agora vamos falar um pouco mais e aprofundar um pouco mais o nosso conhecimento sobre a gastrulação, já chamando a atenção que os famosos genes ROX, eu já apresentei para vocês em aulas passadas, eles são os genes de suma importância no processo que vai acontecer, principalmente a posteriori da formação do mesoderma. Na última aula, eu tinha mostrado para vocês que, a partir então do nó primitivo, se cria a fosseta primitiva e que as células dessa região, que eu mostrei para vocês, que agora são células diferenciadas do resto do epiblasto, elas começam agora a se proliferar e a se diferenciar e a migrarem para um espaço extracelular que tem entre o hipoblasto e o epiblasto, certo? Pois bem, eu tenho mais uma informação a falar para vocês. Deem uma olhada aqui nessas células aqui, ó, próximas do hipoblasto. Pois bem, as células que saem da fosseta primitiva, a gente fez uma série de hipóteses a partir dos modelos experimentais, não é? Mostram que essas células aqui também vão substituir grande parte das células do hipoblasto, ou seja, essas células do hipoblasto agora não vão permanecer no embrião, a maior parte delas vai desaparecer e as células originárias desta fosseta é que vão substituir para formar a endoderme definitiva. Genes nos vertebrados que comandam esse processo são o nodal e outros genes que modulam então a formação da endoderme. Vamos dar uma olhada aqui então como é que esse processo vai acontecer. Então, está aqui, ó, a formação do hipoblasto, o nó primitivo, e aí nós dizemos que no nó primitivo existem células mesoendodérmicas. Aí elas começam a se proliferar.
E essa proliferação agora avança, substitui as células do hipoblasto, formando a endoderme definitiva e se diferenciam naquela múltipla camada de células que a gente conhece como mesoderme. Então, ó, pessoal, muitos autores mostram que na gastrulação eu vou ter a ectoderme a partir do epiblasto e a mesoendoderme a partir das células da fosseta do nó primitivo, que aí logo em seguida se desenvolve na mesoderme e na endoderme. E aí a endoderme depois ela vai revestir, né? E vai dar origem a diversos órgãos internos, principalmente associados com o sistema gastrointestinal. Aqui também eu saliento que o gene nodal é de grande relevância para esse processo de diferenciação da mesoendoderme. Oi, pessoal. Quem me conhece sabe que eu adoro ficar estudando, não é? E aí eu achei esse trabalho aqui que ainda não está publicado, ele foi depositado para publicação, é do Teiser e colaboradores, e eu gostei um monte dele, porque ele é um trabalho assim, ó, bastante raro de poder ser feito, porque assim, ó, é muito difícil a gente estudar a gastrulação humana, porque ela ocorre bem cedo na gestação, a maior parte das mulheres não sabem que estão grávidas, e aí fica muito difícil a gente conseguir, quando ocorre por algum motivo uma interrupção de gravidez, a gente justamente obter uma doação de embrião bem nessa fase. Pois bem, os autores conseguiram um desses embriões que tinha aproximadamente 15, 19 dias, e aí eles puderam fazer um estudo sobre o padrão de transcrição de como que os genes estavam sendo expressos e que indicam diversos tipos de tecidos. Como que estava acontecendo, então, a diferenciação embrionária humana? É importante comentar que eles conseguiram separar as células da mãe e do filho, porque justamente o embriãozinho era do sexo masculino. Então, eles conseguiram assim, não é, isolar qualquer tipo de contaminação de células maternas. Vamos dar uma olhada como é que eles fizeram esse estudo. Primeiro eu vou mostrar aqui para vocês as imagens esquemáticas que o trabalho mostra, não é, do embrião, ó, com a cavidade amniótica, aqui o disco embrionário, que vai estar o epiblasto e hipoblasto ainda, e começando a crescer o resto, e o saco vitelínico definitivo e o remanescente do saco vitelínico primário. Nesta outra imagem, que é a versão dorsal do embrião, os autores destacam a linha primitiva e o nó primitivo. Aqui, ó, está ainda o pedúnculo embrionário, né? E, por fim, aqui nós temos a visão ventral do nosso embrião. Também aqui, ó, indicando a linha primitiva, o nó primitivo e também a placa pré-cordal. Bem, aí o que os embriologistas, os pesquisadores fizeram? Eles pegaram esse embriãozinho e eles conseguiram dividir, ó, esse embrião na parte caudal, na parte cefálica, que aqui está se chamando rostral, e também do saco vitelínico. Essa divisão, e eles daí soltaram por processos químicos, provavelmente usando tripsina, eles liberaram essas células, eles conseguiram obter 1.195 células desse nosso embriãozinho aqui. 340 elas eram da região cefálica, 665 da região caudal, lembrando que aqui na região caudal eu tenho a linha primitiva, e 190 do nosso saco vitelínico. Então, a partir dessas células, eles conseguiram fazer uma análise de transcritos, ou seja, de RNAs, que possibilitou a identificação, inclusive,
de várias células que seriam ainda de origem, por exemplo, do epiblasto, ou que do endodérmica, mesodérmica e assim por diante. Aí, ó, eles conseguiram, dentro dessa análise da expressão gênica, identificar 11 grupos de células com transcritos diferenciados. Então, eles conseguiram avaliar o quanto que tinha de células ainda já ectodérmicas, do epiblasto, do mesoderma paraxial já formado, do mesoderma que estava começando a se diferenciar, aqui é emergente, do mesoderma mais avançado, da endoderme e também do saco vitelínico. Aí também uma surpresa, eles encontraram já células que tinham genes associados às células dos eritrócitos, ou seja, células sanguíneas e também de progenitores endoteliais que vão formar os vasos sanguíneos. Veja que isso aí é uma informação super importante, como logo bem no início lá da nossa embriogênese a gente já diferencia as células, é claro, que vão fazer o sangue e os vasos sanguíneos do embrião. Tá? Aqui eu só saliento alguns dos genes, então, que os pesquisadores utilizaram para identificar cada uma dessas linhagens celulares. Um outro aspecto importante de nós salientarmos na gastrulação é o fato que duas regiões ainda no embrião vão ficar mantendo a aproximação da ectoderme e da endoderme. Que regiões são essas? A região conhecida como membrana bucofaríngea e a membrana cloacal. Por quê? Porque nessas regiões não vai ter mesoderme intermediária. Se não tem mesoderme, não vai poder ser feito, não vai poder ser produzidos vasos sanguíneos, e aí esse local acaba ficando desnutrido, e aí, por fim, ela acaba se degenerando, dando origem, então, à boca e, no caso, também ao nosso ânus. Então, essa aí é uma condição importante de vocês lembrarem. Aliás, se por algum motivo houver uma não perfuração desta membrana, eu posso estar diante de malformações altamente relevantes, como é o caso da atresia anal. A atresia anal, ela tem uma incidência bastante alta, é de 1 a cada 5.000 nascidos vivos. E ela pode ser apenas uma membraninha, como está totalmente ali o ânus fechado, certo? Ela está frequentemente associada a outras anomalias congênitas e ela geralmente é evidente no exame sistemático do recém-nascido, como nós estamos mostrando nessa foto, mas às vezes não aparece tão fácil não. E aí acaba que a anamnese vai ser revelada, ou seja, a gente vai ver que a criança está com atresia anal pela falta da eliminação do mecônio, que é a primeira evacuação que geralmente, por conta disso, ela é feita ainda quando a mulher está hospitalizada, né? Depois do mecônio, daí tudo bem, certo? Bom, apesar da foto estar com o bebê do sexo feminino, ela é uma condição mais predominante no sexo masculino. Então, agora vamos falar um pouco mais sobre a formação da notocorda. Vamos lembrar que ela é uma estrutura formada por uma matriz gelatinosa que é envolvida por um tecido conjuntivo fibroso, e é isso que dá a flexibilidade desta estrutura temporária, né? Ela vai ser uma estrutura básica dos vertebrados, conferindo inclusive o nome, não é, do grupo de espécies que contém a notocorda como cordados, né? Define o eixo primitivo do nosso embrião e dá uma certa rigidez a ele. E também vai servir para a referência na hora do desenvolvimento do esqueleto axial, né, que a gente vai formar do nosso corpo, também vai induzir, é claro, a diferenciação do tubo neural. Então vamos falar um pouquinho mais sobre essa estrutura.
Então, vamos relembrar aqui como é que acontece a diferenciação da notocorda. Lá em torno do 17º dia do desenvolvimento, vai começar a sua diferenciação a partir das células também ali, ó, do nó primitivo e da fosseta primitiva, que são altamente migratórias e que vão começar a migrar e a proliferar em direção à região cefálica, até atingir a placa pré-cordal, onde vai estar lá depois a nossa membrana bucofaríngea, certo? Esse processo ele vai ser muito estimulado, então, pela própria linha primitiva. Quando acontece essa migração, ó, o solo dessas células que começaram a se diferenciar, eles vão se fundir com as células da endoderme. E aí, quando acontecer essa fusão, momentaneamente, temporariamente, vai se formar o chamado canal neuroentérico. Esse canal ele liga, então, temporariamente a cavidade amniótica, ó, com o nosso saco vitelínico secundário, certo? Bom, aí o que vai acontecer? Com o resto da migração da notocorda, ela vai acabar se dobrando, formando uma estrutura em bastão, e o endoderma vai ser fechado de novo, e aí o canal neuroentérico também se fecha. Então, eu encontrei num estudo que fazia algumas comparações e que tinha análise da formação da notocorda nesse primata aqui, o Calitrix, como é que se dava essa formação em termos histológicos, ó, e aqui, ó, a ocorrência do canal neuroentérico, certo? Aqui também nesse esquema, ó, a gente vê aqui assim, ó, o início da formação da notocorda, aqui está o pedúnculo, ok? E aqui depois ela se fechando e se separando, então, do restante das células mesodérmicas e endodérmicas. Bom, o não fechamento do canal neuroentérico pode acabar levando a malformações. Geralmente a formação de cistos que vão acontecer porque no momento que não fecha esse canal, células do endoderme podem migrar ali do saco vitelínico, do hipoblasto, para o interior da cavidade amniótica e permanecer ali no ectoderme e aí formar então esses cistos, que nem a gente está mostrando nessa imagem de ressonância magnética e histológica, que é um cisto neuroentérico dentro da medula espinhal. Também, ó, podem acontecer a formação de grandes cistos neuroentéricos dentro do próprio cérebro, como a gente pode observar nessa neuroimagem. Então, a história toda tem que fechar esse canal para que as coisas deem certo. Bom, eu também comentei para vocês que enquanto vai ocorrendo a formação da notocorda, vai acontecendo a regressão da linha primitiva, ou seja, aquelas células lá que depois deram origem à fosseta primitiva em forma de garrafa, que são diferenciadas do resto do epiblasto e da ectoderme, elas vão desaparecer. E elas vão desaparecer, e esse desaparecimento ocorre agora na direção inversa. A linha primitiva ela começou a surgir aqui, ó, da região caudal em direção cefálica e agora ela vai retornar, ela vai regredir da direção cefálica à direção caudal. Mas por que é importante que ocorra essa regressão da linha primitiva? Naqueles embriões que por algum motivo sobrou, não ocorreu a regressão total da linha primitiva, vai acontecer a formação de tumores conhecidos como
teratoma sacrococcígeo, que nem vocês estão vendo aqui. Esses tumores, eles são uma mistura de diversos tipos de tecido quando a gente vai analisar a histologia deles. Tecido cartilaginoso, adiposo, muscular, epitélio glandular e até mesmo em alguns tumores a gente pode encontrar cabelos e dentes formados. Estes tumores aqui, ó, são considerados aqueles tumores mais prevalentes nos recém-nascidos, acontecendo 1 a cada 35 mil nascimentos, né? E sua incidência é maior no sexo feminino. Aqui, então, a gente também vê uma imagem bem interessante, ó, de um embrião com um grande teratoma sacrococcígeo. Aqui também eu só destaco que eles são removidos cirurgicamente, e aí a criança pode viver normalmente, mas às vezes é bastante complicado porque ele pode ter muitos vasos sanguíneos, né? Então sempre é uma cirurgia de risco. Pronto, pessoal, então agora nós vamos falar um pouco sobre neurulação e a issomitogênese para a gente poder mergulhar na embriologia clínica propriamente dita. Então, vem comigo. Então, como nós tínhamos visto, assim que forma a notocorda, essa notocorda agora vai produzir moléculas sinalizadoras para a indução da diferenciação do tubo neural. Entre elas, nós temos a folistatatina, a noguina e a cordina. Esses produtos, eles vão acabar atuando e fazendo com que aquela ectoderme que está exatamente acima da notocorda passe a não produzir moléculas do gene BMP4, certo? E é essa queda na produção do MP4 um dos sinalizadores que vai acabar estimulando a diferenciação da placa neural. Aqui eu chamo a atenção que o resto da ectoderme ela vai estar justamente produzindo essas moléculas, certo? E por isso que não vão se diferenciar em células neurais. Bom, o que tem a placa neural de diferente? Ela vai formar uma camada mais espessa quando comparada às outras células ectodérmicas, com células mais altas que não vão sintetizar a ecadarina, que é uma molécula de adesão que a gente encontra no resto da ectoderme, mas sim uma outra molécula de adesão que são as N-caderinas, certo? Então aqui, ó, pessoal, a gente consegue observar nesse corte de embrião de codorna, olha, as células da placa neural bem mais espessa, certo? Uma vez que a placa pré-cordal ela se forma, ela sofre um alongamento e começa a se dobrar, formando então o que nós conhecemos como sulco neural. O sulco neural ele tem como característica que aquelas células que delimitam essa estrutura, elas são células que se tornam mais piramidais. Antes elas eram colunares, agora elas são piramidais. Essa estrutura piramidal vai forçar um dobramento do sulco neural, certo? E essas células que estão nas extremidades do sulco neural, eu passo a conhecer como pregas neurais. Então, esse dobramento, ó, vai fazer com que essas pregas neurais tendam a se aproximar, formando assim, então, o quê? O tubo neural, porque elas acabam se fundindo. Vamos dar uma olhada, então, nesse processo sobre uma visão mais longitudinal. Então, aqui, ó, eu tenho a minha placa neural, que vai se transformar no sulco e depois vai dar origem ao fechamento do tubo neural, porque no momento que forma o sulco, então, como nós podemos observar aqui, ó, vai acontecer esse dobramento e esse dobramento ele vai ocorrer sempre na região medial também do embrião
E olhem só, ele vai ser mais rápido, esse dobramento, esse fechamento do tubo vai acontecer de modo mais rápido em direção à região cefálica do que a região caudal. E essa maior velocidade de fechamento do tubo neural na região cefálica é que vai depois permitir o maior crescimento dessa região, dando origem então à encefalização, certo? Quando nós chegamos no final mais ou menos do 27º dia após a fertilização, o nosso embrião está praticamente com todo o seu tubo neural formado, faltando fechar apenas as extremidades anterior e posterior. Essa extremidade anterior ainda aberta é denominada neurósporo anterior e a extremidade posterior de neurósporo posterior. E o que são essas estruturas que eu desenhei aqui em vermelho, que parecem blocos fragmentados? São os somitos, porque vocês lembram que eu falei que a formação do tubo neural e dos somitos é quase que concomitante. É claro que existem muitos genes envolvidos na diferenciação dessa nossa placa e desse nosso tubo neural, mas eu quero apenas salientar aqui que, enquanto na placa neural, por exemplo, eu vou ter menor expressão do gene BPM4 e maior do VEGF-F, que vai induzir, por exemplo, aumento das moléculas a partir dos genes SOC2 e SOC3, aqui, ó, no ectoderma adjacente, a maior expressão do BBB4 e da cordina vão acabar ajudando a estabilizar e a manter esse neuroepitélio. Então, eu só quero chamar atenção para vocês que sempre existe um diálogo e uma interação regulatória entre todos os tecidos corporais, não só para se diferenciar um tipo de tecido, mas para manter o mesmo diferenciado. Aqui também eu chamo a atenção de alguns genes que estão sendo expressos ao longo da formação e do fechamento do tubo neural e depois da sua diferenciação daquela única camada de célula neuroepitelial nas outras camadas de células neuronais, que a gente vai estudar melhor quando nós vermos a parte de embriologia do sistema nervoso. Aqui é só para nós lembrarmos que quando acontece o fechamento do tubo neural, as células das pregas neurais que estão ali, ó, representadas em verdes, elas se fundem, mas permanece um aglomerado dessas células que posteriormente vão migrar e se dispor ao lado, lateralmente ao tubo neural. Essas células são chamadas de células da crista neural e são consideradas, como eu já falei para vocês, como a quarta camada embrionária. Por quê? Porque dela vão sair diversas estruturas do nosso corpo, principalmente relacionadas ao sistema nervoso. Aqui também vale lembrar que assim que o tubo neural ele se fecha, ele fica mergulhado na mesoderma. Tá? E isso vai acontecer por quê? Porque logo a seguir, ó, a ectoderme acima dele vai se regenerar e é ela que depois vai dar origem à epiderme. E a uma parte dessa mesoderma adjacente ao tubo também vai acabar dando estruturas que nós vamos encontrar lá dentro da nossa cabeça, não é? Do nosso encéfalo. Então está, agora nós vamos falar um pouco mais sobre a somitogênese, ou seja, a diferenciação e formação dos somitos. Então, bora lá. Para a gente falar sobre somitogênese, vamos relembrar a própria diferenciação da mesoderme, que quando se forma, nós podemos reconhecer 3 regiões muito importantes. O mesoderma paraxial, próximo à notocorda,
o mesoderma intermediário e o mesoderma da placa lateral, que logo se ramifica, formando assim o mesoderma lateral somático e o esplâncnico. Desses mesodermas que são formados na gastrulação, o que vai nos interessar aqui é o mesoderma paraxial, porque é a partir deles que os somitos vão se diferenciar. Aqui, além da diferenciação dos somitos, eu gostaria de relembrar que o mesoderma intermediário vai dar origem ao sistema urogenital, o mesoderma somático esplâncnico vai estar associado à formação do celoma, ou seja, das cavidades pericárdica, pleural e peritoneal, e o mesoderma esplâncnico vai estar associado à diferenciação do coração, certo? Além disso, eu gostaria de chamar a atenção que o tubo neural vai estar imerso no mesoderma, e o mesoderma adjacente ao tubo neural também vai ter relevância na hora da diferenciação de algumas estruturas do nosso sistema nervoso central. Aqui eu só destaco essa microfotografia em que a gente pode observar aqui, ó, o tubo neural em formação, os somitos que também estão em formação, mesoderma intermediário e a mesoderma da placa lateral, que a gente conhece ou como somatopleura ou como esplancnopleura. Novamente, nessa microfotografia, eu destaco que basicamente, a neurulação, ou seja, a formação do tubo neural e a somitogênese se dá quase que concomitantemente. Mas, afinal, o que são os somitos? Os somitos vão ser blocos mesodérmicos supercompactos, são estruturas transitórias, esféricas, e que logo em seguida vão se segmentar, certo? Esse processo de formação dos somitos se chama somitogênese, e a somitogênese vai começar, ao contrário da linha primitiva, da direção cefálica para a direção caudal. A somitogênese vai acontecer no mesoderma paraxial em ambos os lados do tubo neural, e logo que os somitos se formam, a região central entra em apoptose e as células desaparecem, dando origem a uma estrutura coloidal que nós conhecemos como mielocele. Novamente aqui é só para salientar para vocês no corte transversal, onde estaria acontecendo a diferenciação dos somitos, e no longitudinal, que também os somitos começam a se diferenciar aqui, ó, nesta região medial. Então, acompanhe agora comigo como é que vai acontecer a somitogênese de um modo geral, que ocorre entre o 20º ao 3º dia após a fertilização. Por ação de genes oriundos lá da notocorda, o mesoderma paraxial, ó, que está aqui do lado da notocorda e logo em seguida do tubo neural, ele vai sofrer uma grande compactação, ou seja, vai aumentar a adesão das suas células. E aí, nesse momento, por ação de genes que nem o FGF8, esse mesoderma pré-somítico, ele na realidade vai ser estruturado não por células exatamente iguais. Ele vai apresentar duas faixas de células que a gente conhece como somitômeros, que são a faixa dermatomiótomo e a faixa esclerótomo, certo? Então, primeiro são formados os somitômeros. Essa formação, com o aumento então da adesão celular e a influência agora de outros genes que passam a ser expressos nesse nosso mesoderma pré-somítico, vai acontecer a sua segmentação. A segmentação é acompanhada também
produção de moléculas como o FGF8 e o ácido retinóico, que vão acabar formando os somitos e, logo em seguida, ocasionando a apoptose. Na formação dos somitos, primeiro então ocorre a diferenciação desses somitômeros, dessas faixas. Mas o que vai mesmo acontecer é que um somito vai se formando, depois o outro vai formar e assim sucessivamente. Na espécie humana, geralmente se formam 3 somitos por dia. E também aqui eu chamo a atenção nesse esquema que os primeiros somitômeros formados, por uma questão de alterações de propriedades moleculares e celulares diferenciadas dos demais somitos, esses somitômeros não chegam a se diferenciar em somitos propriamente ditos. Apenas a partir do 8º somitômero é que ele vai, então, acabar formando os somitos. Ou seja, os primeiros 7 somitômeros não chegam a se segmentar como somitos, mas vão ser muito importantes na diferenciação de algumas estruturas da nossa face. Eles vão originar os músculos da face e da mastigação. Logo após acontecer a formação dos somitos, pela indução dessas moléculas sinalizadoras também produzidas pela notocorda, vai ocorrer a apoptose da região central. Aí, assim, nós vamos ter agora os somitômeros dermatomiótomo, que está representado aqui em laranja, e o esclerótomo e a região central denominada somitocele. Uma vez que ocorra, então, o aparecimento da somitocele, o nosso somito vai abrir. Esta abertura agora vai permitir a separação das camadas que formavam esse somito. Então, nós vamos ficar aqui com grande parte das células que estavam na região dorsal do somito, formando o dermato, que depois vai dar origem à derme. Aqui eu já adianto para vocês, que quando o dermátomo abre, ele abre praticamente abaixo da ectoderme, que vai formar a epiderme, certo? Então, já adiantando para vocês como é que vai acontecer o desenvolvimento da nossa pele. Algumas dessas células que estavam antes no dermatomiótomo, elas se diferenciam para formar o miótomo, que depois dará origem aos músculos do dorso, do nosso tronco. E, finalmente, as células do esclerótomo, elas vão se diferenciar. Essa diferenciação é muito importante, elas vão perder a lâmina basal, elas vão perder moléculas como a L-caderinas e vão passar a secretar outras moléculas como as proteoglicanas e o sulfato de eclodoidina. Por quê? Porque elas, enquanto se diferenciam, elas migram para o redor da notocorda. E por que isso tudo vai estar acontecendo? Porque essas células depois vão formar inicialmente a matriz cartilaginosa do nosso sistema esquelético axial, que posteriormente vai se ossificar. Então, está aqui, pessoal, um esquema geral da nossa somitogênese. O tubo neural, notocorda, aqui está o dermátomo, aqui está o miótomo, aqui está o esclerótomo. Depois, de acordo com a região das células da onde provém essas células do esclerótomo, eu vou ter a diferenciação dos arcos ventrais, do corpo das vértebras e também das costelas lá do meu sistema esquelético axial. Eu gosto bastante desse esquema porque em quatro ilustrações a gente consegue enxergar todo o processo da somitogênese. Olhem aqui, mesoderma pré-somítico, formou o somítico,
somito, começou a ocorrer a apoptose. Aqui eu já tenho o início da separação do dermatomiótomo do esclerótomo e pronto, aqui agora já se abriu o somito para dar origem aos tecidos corporais que dele se diferenciam. Bem, pessoal, não pensem não que por ser eventos muito cedos na nossa embriogênese, ele não possa acabar estar associado com algum tipo de malformação. Existem muitos genes que estão relacionados à somitogênese e que depois vão formar, principalmente a derme, vão formar outros tecidos importantes. Quando a gente fala na derme, a gente está falando de tecido conjuntivo, não é? E tecido também cartilaginoso e ósseo, não é porque esses genes aí estão funcionando ali bem no início que a gente não vai ter algumas mutações que podem estar associadas a algumas malformações relevantes. Eu vou citar aqui três malformações que eu achei interessante. Por exemplo, o gene da activina, que está associado à somitogênese, ele também pode acabar contribuindo para a malformação genética chamada osteogênese imperfecta, ainda que geralmente ela esteja associada a mutações no gene do colágeno do tipo 1. Ele é um transtorno que gera uma alta fragilidade óssea, e aí o que vai acontecer? E essas mutações aqui, ó, elas fazem com que haja importantes alterações na pele e também nos olhos e também nos dentes e principalmente, ó, nos ossos das crianças que são atingidas por essa malformação. Por exemplo, a esclerótica do olho, ela é azulada, a dentinogênese, ela é imperfecta. Geralmente, ó, os dentes não termina direito a formação da dentina e podem acontecer fraturas ainda quando o bebê está dentro da barriga da mãe ou mesmo nos primeiros meses de vida, como mostra essa fratura no fêmur de um bebê de 21 dias, que é portador desta malformação de origem genética. A outra malformação associada com o gene MEOX1, MEOX-X1, é a síndrome de Kipple-Fail. Nessa síndrome, produtos de genes, como é o caso do MEOX1, ele pode levar à fusão das vértebras cervicais, a uma baixa implantação de cabelos, a um pescoço curto e com mobilidade superlimitada. Por fim, eu vou citar aqui uma outra malformação chamada Síndrome de Adams-Olivier 5, que pode estar relacionada com mutação na proteína Intali, que é uma proteína transmembrana que faz parte do processo da somitogênese, certo? Ela é uma síndrome também rara, que agora vai dar anomalias no desenvolvimento da pele e também pode ocasionar malformações nas mãos e nos pés, como dedos curtos, que a gente chama de braquidactilia, ou dedos fusionados, que eu já mostrei para vocês em outros momentos, que é a sindactilia, ou mesmo a falta de dedos ou pedaços de dedos mais curtos, que é a oligodactilia. Aqui, então, eu vou comentar uma publicação de um relato de caso que foi feita sobre esta síndrome em uma criança do sexo masculino com 40 dias, que a mãe teve gravidez normal, parto vaginal, mas os pais eram saudáveis, mas porém primos, né? O que aumenta aí a possibilidade de manifestações
genéticas e fenotípicas mais raras. Nessa síndrome, então, ocorrem múltiplos defeitos, principalmente associados à vascularização, e aí, por exemplo, a gente diz que o couro cabeludo ele é aplásico, ó, tem muita profusão de vasos sanguíneos, também o bebê, nesse caso, nasceu com dedos e unhas hipoplásicos, ó, os dedinhos bem curtos. E talvez uma das manifestações mais assim intensas, digamos, desta síndrome é a cutis marmorata, em que agora os vasos sanguíneos, como elas estão bastante em profusão e eu vou ter alterações na minha derme, eles ficam aparentes sobre a pele e muitas vezes, como a pele então está muito fina, ela é muito frágil, ocorrem ulcerações, como vocês estão vendo aí. Pronto, pessoal, então é isso que a gente tinha para falar também da somitogênese. Vamos relembrar rapidinho aqui alguns detalhes do dobramento do embrião e acabou. Semana que vem, ou na outra aula, a gente começa com a embriologia clínica. Então, eu gostaria de lembrar que assim que começa, que se forma a gastrulação, que ela vai acontecer, o nosso embrião começa muito rapidamente a se alongar da direção caudal para a cefálica. Este alongamento, ele vai ser importante porque com o alongamento e como o tubo neural ele fecha na parte anterior mais rapidamente do que na parte posterior, a parte do tubo neural anterior ela vai crescer mais e ela vai se alargar, dando origem àquele processo conhecido como cefalização, que a gente vai estudar em maior profundidade quando virmos a embriogênese do sistema nervoso. Então, o embrião, a gente diz que vai ter dois tipos de dobra. Ele vai se alongar e dobrar longitudinalmente, e também ele está aberto e ele vai se fechar, ele vai abraçar e envolver todos aqueles órgãos que estavam sendo formados, inclusive o saco vitelínico, formando assim um embrião tridimensional. Tá? Então, concomitantemente à formação do tubo neural e dos somitos, vai acontecendo aqui o nosso dobramento do nosso embrião. Esse dobramento, é claro, é que vai permitir, por exemplo, a formação das costelas, do externo do coração, das vísceras e a diferenciação do nosso tubo gastrointestinal a partir do saco vitelínico secundário. Esse nosso esquema aqui, ó, mostra bem isso. Ó, eu tinha aqui a notocorda, o epiblasto, o hipoblasto, aí começou a formar, aqui formou o mesoderma, aqui eu tenho o ectoderma, o tubo neural, o subneural sendo formado, e aqui eu tenho o meu endoderma, né? Aí, olhem só, quando acontece esse dobramento aqui, certo? O embrião vai abraçar e todas as estruturas internas vão ficar dentro do nosso corpo. Eu já mostrei antes, mas vale a pena a gente rever aqui todo esse processo que acontece principalmente na terceira semana de desenvolvimento embrionário e que vai depois levar ao dobramento do nosso embrião. Ó. Aí, ó, formando aqui a placa neural, depois o sulco, começa a se fechar aqui no meio do caminho. Né? Agora vai começar a fechar o tubo neural, ó. Fechou, enquanto isso os somitos começam a aparecer. Aí o fechamento do tubo neural é mais rápido na região anterior do que na posterior, e isso então causará a encefalização do meu embrião, possibilitando o seu dobramento. Aqui
o videozinho destaca ainda os somitos que a gente falou anteriormente. Pronto, pessoal, aula terminada, um monte de informação. Eu estou repetindo muita coisa que a gente viu na aula anterior, mas aqui, ó, só para finalizar, fazendo um mapa aí das principais células e tecidos que se desenvolveram na terceira semana de desenvolvimento embrionário e depois entre a quarta e a oitava, e que vão dar praticamente origem a todas as estruturas do nosso corpo. Vamos lá rever? Então, aqui, ó. Tubo neural, mais células das cristas neurais, mais mesoderme cefálica. O que vai originar? Sistema nervoso central, periférico, autônomo, e a partir da crista neural também vão surgir estruturas bastante interessantes chamadas arcos branquiais, que a gente não falou ainda, porque elas vão surgir depois, que vão acabar originando muitas das estruturas da nossa cabeça e pescoço, certo? Bom, o mesoderma paraxial vai sofrer a somitogênese e depois vai contribuir para quem? Para a formação do sistema tegumentar, principalmente a derme da pele, esqueleto axial e muscular, acabamos de ver isso. O mesoderma lateral, a gente não falou nada ainda a esse respeito, mas ele vai contribuir para o sistema esquelético apendicular e também para a formação do coração, certo? A mesoderma intermediária é uma região que vai estar super envolvida com a diferenciação do nosso sistema urogenital. E a endoderme? Para que vai servir? Para a diferenciação do nosso sistema digestório e respiratório também. Tá aí, ó. Esse aqui é o nosso grande plano, o plano de desenvolvimento corporal das primeiras semanas da embriogênese. Se der chabu, você já sabe, malformação na certa. Tá aí, pessoal, então, ó, estamos terminando a nossa aula, 1 hora de aula, porque é bastante conteúdo importante. Eu indico um dos livros para a gente utilizar da professora Tatiana da URGS, que vocês conseguem acessar livremente na internet. Qualquer outro livro também é muito bom, certo? Beijo e até a próxima.